Encontraram? Aleluia. Lucas capítulo 5, verso 1. Estando Jesus à beira do lago Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite inteira e não pegamos nada, mas porque o Senhor é quem nos pede, vou lançar as redes. Até aqui, amém? Antes de eu passar para a mensagem em si, eu preciso explicar um pouquinho antes o que tinha acontecido. Antes do contexto atual em que Jesus estava na praia, ele estava pregando na Galileia para o seu próprio povo. Ele estava num templo. E quando Jesus abre o livro de Isaías, ele lê o seguinte versículo: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para curar, para libertar os enfermos, para libertar os cativos. E então Jesus dá uma palavra que é assim: hoje essa mensagem se cumprirá no meio de vós. E então a Bíblia nos relata que logo após isso, diversas pessoas se maravilham com os milagres de Jesus. E então são muitas pessoas curadas, muitos são libertos. E a Bíblia fala que eles dão testemunhos em referente às maravilhas porque Jesus pregava com grande poder. E então eles olham ao redor e eles falam: mas este não é o filho de José? Este não é aquele que habitava aqui conosco desde a sua infância? Por que só agora ele veio até aqui para fazer essas coisas? Por que ele já não fez antes? Aí Jesus cita que eles poderiam até falar aquela seguinte frase: médico, cura a ti mesmo. Mas era inválido, porque Jesus ele sempre esteve ali. Ele sempre esteve presente. Mas as pessoas só reconheceram quando ele fez aquilo que ele tinha o poder de fazer. Por quê? As pessoas elas só vão dar valor a Cristo quando ele realizar aquilo que a pessoa quer. E depois que for realizado aquilo, a pessoa simplesmente fala: olha, tá bom então agora. Tanto que a atitude que essas pessoas tomam quando Jesus revela quem é, eles levam Jesus até um pico alto e eles tentam lançar Jesus de cima daquele pico. Só que o que acontece? Jesus já sabia que não era a sua hora, aquele não era o momento que ele deveria ser morto. Então ele simplesmente passa por entre a multidão, vira as costas e sai de lá. Quantos estão aqui comigo? Digam amém? Amém. E então Jesus sai daquela multidão. E se a gente for pegar para ver, a Bíblia não nos fala que tinham pessoas tentando segurar ele, não tinham pessoas que falaram: olha, você não vai sair daqui. Ninguém agarrou Jesus, porque ele tinha um propósito e ele sabia qual era o propósito que ele deveria cumprir. E quando ele passa por entre a multidão, ele vai em direção à praia, e então a sua fama percorre por toda aquela região. E então a fama de Jesus fica conhecida, a multidão aperta ele, e chegando na região da praia ele enxerga Simão, Tiago e João, os pescadores. E então ele entra no barco e ele fala assim: olha, vamos para longe e eu ensinarei a multidão de lá. Então ele prega para aquela multidão e ao terminar o seu sermão ele diz assim: Simão, vai para as águas mais fundas e lá você lança as suas redes. Jesus já sabia o que aconteceria, Jesus já conhecia, Jesus sabia tudo. Não tinha nada a ver com geografia, não tinha nada a ver com a posição do barco, não tinha nada a ver com o tempo naquele local. Tinha a ver com a palavra de Deus liberada sobre lançar as redes no mais profundo. E então, quando eles vão até as águas mais fundas, Jesus manda lançar a rede, porém Pedro ele tem uma atitude de pouca fé. Ele fala: Senhor, a gente já trabalhou a noite inteira, a gente já está cansado. Imagina a dor nos braços que eles estavam. A gente já trabalhou a noite inteira e nós não conseguimos pegar nada. Por que agora a gente vai pegar? Mas sobre a sua palavra eu lançarei as redes. Então quando a gente caminha sobre a palavra de Jesus, basicamente não tem nada que poderá impedir ele realizar nas nossas vidas. Porque existem 2 tipos de atitudes: caminhar sobre a palavra de Jesus e fazer por fazer. Pedro ele caminhou sobre uma palavra, ele falou: eu lançarei sobre a tua palavra. Ele não falou: eu vou lançar porque você está pedindo. É sobre a tua palavra, existe uma diferença. E então quando Pedro lança as redes, a Bíblia nos relata que ao puxar as redes, elas estavam tão pesadas que elas se partiam. Elas estavam se rasgando de tantos peixes, eles precisavam chamar os seus amigos para poder
puxar aquela rede. Porque quando Jesus libera uma palavra sobre a nossa vida, o natural não tem poder para segurar. As paredes se rompem, o local quebra, porque não pode conter o sobrenatural de Deus. Quando Jesus derramar uma palavra sobre a sua vida, no momento exato, virá como o encaixe. Não romperá, não quebrará você e não te destruirá. Ele servirá apenas como uma palavra que te completará. Amém? Então eles puxam as redes, o barco pede para um lado, prende para o outro, eles têm que chamar os amigos. E então quando eles chegam na praia, antes de chegar na praia, Pedro reconhece quem era Jesus. E a Bíblia nos relata que ele se lança aos pés de Jesus e ele fala: mestre, olha, eu não sou digno da tua presença. Se afasta de mim porque eu não mereço o que o Senhor fez por mim. Essa é a primeira parte de um relacionamento com Deus, que eu considero ainda assim a parte mais rasa, que é o temor num quesito de: Senhor, se afasta. Porque a Bíblia nos relata, todos sabem disso, até os demônios sentem temor a Deus. Mas é diferente o temor e o respeito e a reverência. Porque se você sente temor, você sente medo de Deus. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Se você sente respeito por Deus, eu não vou fazer isso porque eu tenho um conhecimento do meu Deus. Eu sei que o que Ele tem para mim é muito maior do que isso. Então eu não faço. Existe uma total diferença nisso. Então Pedro se lança aos pés de Jesus. E eu acredito que Jesus, olhando para Pedro, ele levanta Pedro e ele diz: olha, não temas. Não tenha medo do que vai acontecer daqui para frente. Não se preocupe. Porque eu vou te fazer pescador de homens. Jesus, ele estava chamando Pedro para um propósito muito maior do que pescar peixes, do que andar em mares abertos, em fazer qualquer outra coisa relacionada ao mundo carnal. Jesus estava chamando a Pedro para resgatar o homem dentro dele mesmo para fora. Aquele homem que Jesus soprou a vida lá, que Deus soprou a vida no começo. Aquele homem que era o propósito inicial de Deus. Jesus basicamente diz: olha, Pedro, você vai ter que resgatar aquele homem que eu criei de lá de dentro dele mesmo, para ele poder vir à tona e reconhecer o reino de Deus. E então, a Bíblia nos relata que Pedro vai, Tiago e João, eles ouvem isso de Jesus e eles também vão. E quando eles chegam à praia, a Bíblia nos relata que eles deixam tudo. Eram homens de negócio. Aquela pesca daria muito dinheiro para eles. Mas não estava baseado mais no dinheiro, já não era mais baseado na pesca, nas suas empresas, não. Era sobre o que Jesus faria. Então a Bíblia nos relata que eles deixam tudo, eles deixam as suas redes, deixam os seus barcos, abandonam tudo e seguem a Jesus. Porque eles sabiam que quando seguissem a Jesus, aquele que proveu uma pesca, ele poderia prover muito mais do que eles imaginavam. O propósito era muito maior do que apenas pescar peixes. E então, a Bíblia fala que Tiago e João, que eram sócios de Pedro, seguem a Jesus também. E eles estavam juntos naquele momento. E então, quando Jesus chama eles deixam a tudo, pensando em algo como o Senhor poderia prover. E então eles começam a viver as maravilhas juntamente a Jesus. Eles veem os milagres acontecendo, eles veem as pessoas sendo curadas, Pedro anda sobre as águas, Pedro presencia diversas situações juntos com Jesus. E então, um dia, em Lucas 9, a gente vê Jesus pedindo para que os discípulos perguntem à multidão: quem eles dizem que eu sou? Jesus queria saber o que a multidão pensava a respeito dele. Quem as pessoas estão me conhecendo? Então, eles dizem assim: bom, uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias, uns dizem que você é um dos profetas do passado que ressuscitou. Então, Jesus, ele especificamente pergunta a Pedro: Pedro, e tu? Quem dizes que eu sou? E Pedro ali, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por que a Pedro? Pedro, ele foi um dos primeiros a ser chamado. Ele havia presenciado os milagres ali de pertinho. Então ele tinha total conhecimento de quem ele estava junto. E aí então Jesus, ele vai conversando com Pedro e ele diz: olha, você reconheceu quem eu sou, mas ainda não é o momento de você testemunhar isso às pessoas. Ainda não é chegado a hora. Mas vai chegar um dia que você vai poder testemunhar isso e você poderá falar para todos quem eu realmente sou. Porque é necessário que eu sofra, que eu seja rejeitado e que eu seja morto e ressuscite ao terceiro dia para servir como um testemunho para vocês proclamarem que eu sou o Cristo. E Jesus, ele faz uma promessa aos discípulos. E eu acho essa uma das promessas mais lindas quando eu estava lendo Lucas, porque ele diz assim:
Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. E aqueles que Jesus cita, antes de morrer, você consegue ver que eles presenciaram o reino de Deus ali na sua frente. Porque o reino de Deus ele não é um lugar físico, mas ele é sim ele não é um lugar físico como um reino terreno, ele é uma realidade espiritual que se manifesta. E quando as pessoas se submetem a Cristo, nós vemos que os discípulos que se sujeitaram a isso, que morreram como mártires, antes eles presenciaram o manifestar do reino de Deus como uma forma grandiosa na sua vida. Eles presenciaram ali de pertinho, viram. Eu tenho um ótimo exemplo de João. João ele viu os 24 anciões, João viu o céu. Imagina isso para a nossa vida. E então, 8 dias depois de Jesus conversar com os discípulos, ele chama Pedro, Tiago e João para subirem a um monte para orar. E nesse momento, a Bíblia nos relata que Jesus orando, as vestes dele, elas brilhavam como a luz de um relâmpago. Elas ficaram alvas e brilharam como a luz de um relâmpago. E no meio daquela manifestação, Moisés e Elias aparecem de forma gloriosa, como uma pessoa manifestada. E então, os discípulos estavam ali com ele, mas eles estavam dormindo. E quando os discípulos acordam, Pedro olha aquilo e ele fala: Senhor, o que é isso? E então a Bíblia nos diz que uma nuvem encobre onde eles estavam. Então quando aquela nuvem encobre, uma voz sai de dentro daquela nuvem dizendo: Este é o meu filho, ouça o que ele tem a dizer para vocês. E então, depois desse momento da nuvem se dispersar, Pedro vai descendo com Jesus e ele fala: olha, nós precisaremos construir 3 tendas aqui, uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti. E eu estava vendo um vídeo esses dias, foi totalmente sem querer, mas eu estava vendo um vídeo, e em Jerusalém existe um ponto que realmente as 3 tendas que Pedro falou estavam construídas lá. São 3 templos, um do lado do outro, referente a essa mensagem, como um cumprimento de palavra. E então, quando eles descem, Jesus, já sabendo tudo o que iria acontecer, ele diz assim para os seus discípulos: olha, depois que ele cura uma pessoa que estava tendo convulsão, uma criança que estava tendo convulsão, ele fala assim: olha, um de vós que está aqui no nosso meio irá me trair. Lembra lá atrás a voz falando: prestem atenção naquilo que o meu filho vai dizer para vocês, ouçam o que meu filho vai dizer. Quando Jesus diz isso, a Bíblia nos relata que o entendimento deles foi cegado, e eles não conseguem compreender aquilo que o mestre fala. Então, no meio deles, eles começam a discutir assim: será que é um? Será que é outro? E então, aí vocês conseguem observar o paralelo, né? Estão comigo aqui? Diga amém? Amém. E então, se aproximando do dia que Jesus seria morto, ele parte para Jerusalém já sabendo do seu propósito. E quando eu estava lendo Lucas, eu pude observar uma coisa. Todos os capítulos que eu estava lendo, Jesus realizava um milagre. Lucas era um médico e ele enfatiza muito bem se a pessoa tinha alguma doença. E então era muito nítido para um médico, que nos dias de hoje talvez acredite apenas na ciência. Aquele médico do passado, ele falava: olha, a pessoa tinha tal coisa, Jesus curou a mais dessa coisa. Às vezes a pessoa não tinha o poder de andar, a pessoa não podia andar, Jesus curava o paralítico. A pessoa não podia ver, Jesus curava o cego. Me diz da onde que na ciência isso explica a Deus? Não existe explicação para Deus nesse ponto. E então, lendo isso, eu observei que foram alegria, foi somente alegria por 3 anos. Estamos vivendo os milagres de Jesus, estamos presenciando as maravilhas, estamos bem, nossa, Jesus Cristo tem o melhor para nós. Aleluia! Mas aí a gente chega na parte tensa da mensagem. Agora o clima abaixa, o tempo fecha, e se iniciam os 3 dias mais pesados de toda a trajetória da história da igreja. Jesus Cristo, ele está, antes da sua crucificação, ele estava com os discípulos num monte orando, os discípulos novamente dormindo. Então Jesus se ira com eles e fala: próximo à minha morte vocês não conseguem se manter acordados, estejais vigilantes, porque o que eu tenho, o que vai acontecer agora, eu preciso que vocês estejam atentos para presenciar. E então, a Bíblia nos fala assim, que Jesus novamente cita que um dos que estavam ali ia trair ele. E então isso gera uma discussão novamente entre eles. E então ele olha para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás pediu a vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
Pedro andou com Jesus, irmãos, anotem esse ponto. Ele andou lado a lado. Nos últimos dias de Jesus, Jesus disse assim: Pedro, você tem que se converter ainda. Imagina, você andar com o próprio Cristo, você presenciar os milagres, mas Jesus ainda fala para você, você precisa se converter. E então, assim, Jesus ele já sabia o que Pedro iria passar. Jesus ele já tinha consciência de tudo. Então, basicamente, quando Jesus diz assim, olha, Pedro, eu oro para que a sua fé não desfaleça, Jesus estava dizendo assim, Pedro, eu sei que você vai me negar, mas eu já te perdoei. Eu intercedo para que quando você fizer isso, você não caia, da mesma forma que muitos caíram, como, por exemplo, Judas. Judas, ele cai, só que o Espírito de Jesus talvez não estivesse intercedendo por ele da mesma forma que intercedia por Pedro. Então, quando Judas traz Jesus, vocês vê duas situações. Acontecem duas traições, vamos colocar assim. Pedro nega Jesus e Judas traz Jesus. Só que Judas ele tem um destino totalmente diferente de Pedro. Quando Judas traz a Jesus, ele vai e se enforca. Quando Pedro estava no pátio, as luzes se acendem naquele pátio e enxergam o rosto de Pedro. E as pessoas que estão ao redor perguntam, mas não era você que estava com Cristo no dia da multiplicação dos pães? Não, não era eu. Não era você que estava lá naquele dia na praia, quando ele pregou, que você decidiu seguir o caminho com ele? Não, não era eu. Mas não era você que caminhou com ele desde quando ele iniciou o seu ministério? Não, não era eu. E então o galo canta por 3 vezes e no filme A Paixão de Cristo tem uma cena muito enfática. Jesus está no chão, ele olha e a câmera foca de uma forma no olho de Jesus olhando para Pedro como uma forma, olha, eu sabia que isso iria acontecer. Mas eu já te perdoei, eu estou intercedendo agora para que você não fale, para que você não morra. E então, a Bíblia nos conta que Pedro sai e chora de lá amarguradamente. E então Jesus ele é crucificado, morto, enterrado no sepulcro. E Pedro ele tem uma atitude que eu considerei até um tanto quanto estranha. A Bíblia nos fala que Pedro voltou a pescar depois que Jesus foi crucificado. A Bíblia diz que Pedro volta a pescar e então eu acredito, eu consigo imaginar, enquanto Pedro lavava as redes ou Pedro preparava qualquer outra coisa, ele chorando, lembrando do Mestre, dos dias que eles viveram juntos. E então quando Jesus ressuscita no 3º dia, as mulheres vão ao sepulcro e então Jesus manda chamar a Pedro. E aí está um dos pontos. Quando Pedro chega no sepulcro, ele vê realmente que o Mestre ressuscitou, vê apenas as vestes lá. E no caminho de volta, a Bíblia nos conta que passa um homem por entre eles. Estavam Pedro e Tiago, se eu não me engano. Então a Bíblia nos relata que passa um homem por entre eles e começa a conversar com eles. Mas de onde vocês estão vindo? O que vocês estavam fazendo? Aí então Pedro fala assim, olha, a gente estava no sepulcro de Jesus, que ressuscitou, o Cristo que ressuscitou. Mas, aí o Pedro fala assim, você não estava sabendo dessa fama dele? E Jesus, o entendimento de Pedro, ele é cegado nesse momento, e a Bíblia nos conta que eles não conseguiam ver que era Jesus. E então esse homem vai conversando com eles durante o caminho, até que chega um ponto em que eles, perto da casa de Pedro, provavelmente Pedro fala, olha, está ficando de noite, vem aqui, dorme aqui na nossa casa, coma com a gente, porque amanhã você vai. E então a Bíblia nos conta que eles estão lá e eles vão tomar uma ceia. E então Jesus parte o pão. E no momento que Jesus parte o pão, os olhos de Pedro é aberto e Pedro reconhece que era Jesus. E então a Bíblia nos conta que Jesus sai daquele lugar e ele sai rápido daquele lugar e desaparece. E então, depois disso, mais para frente, já pulando um pouquinho da história, Pedro vai caminhar com Jesus já para Jesus subir aos céus. E Jesus pergunta assim, olha, Pedro, tu me amas? Jesus pergunta uma vez, Pedro, tu me amas? Segunda vez, Pedro, tu me amas? E a terceira vez, Pedro, tu me amas? Essas 3 palavras são de confirmação. Uma é para mostrar o propósito de Deus sendo cumprido. A segunda para mostrar que o amor era maior do que aquilo que Pedro já havia negado no passado, porque Jesus já havia perdoado. E a terceira era para mostrar, olha Pedro, agora que você vai apacentar minhas ovelhas, eu vou cumprir o meu chamado na tua vida. E então a Bíblia nos conta que Jesus sobe aos céus, eles vão ao templo, e lá eles oram por 10 dias, até que no 10º dia o Espírito Santo do Senhor desce, e o Pedro, que não era convertido, se converteu agora, e então ele sai de lá de dentro, e ele prega, e 3.000 almas são convertidas a Cristo. Este Pedro agora, que cura com a sombra, não é o mesmo Pedro que estava lá no começo, quando as redes ele estava limpando, e ele precisava conhecer a Cristo apenas depois.
Porque agora ele já estava convertido e Jesus falou: eu cumpri o meu propósito. Então eu posso subir ao céu em paz, porque eu já deixei alguém para cuidar da minha igreja. Pedra, Petrus, Pedro. A estrutura da igreja, a base. A igreja primitiva começou ali com Pedro, porque Cristo colocou uma palavra sobre ele de apacentar as suas ovelhas. E a igreja primitiva começa lá no derramar do Espírito Santo, e a primeira pessoa que prega é Pedro. E aos últimos dias, quando Pedro já havia quase encerrando o seu ministério, já se tornando como um mártir, a Bíblia nos relata que ele vai para ser crucificado. E é um paralelo muito bonito esse. No começo Pedro diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu não sou digno da tua presença. Senhor, eu não sou digno de estar contigo. O último dia de Pedro se resume à seguinte frase: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Pedro manteve a sua essência até o final, e nós vemos que o chamado que Pedro teve foi um dos mais bonitos. E eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, no nome de Jesus. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.